Trabalhei para a equipe de Pablo Escobar, não diretamente com ele, mas para uma das equipes dele em Colômbia. E o meu trabalho era sair do Brasil para a Suíça, com tráfico, transportando a droga até a Europa. Tive dificuldade ao ser abordado, necessitaram trazer intérprete, tudo isso para que soubesse o que estava acontecendo. Foram 6 meses difíceis, porque eu vivi isolado, que eles chamam lá calabouço, é uma cela individual presa, onde você só tem água e comida e não sai. Me restou 4 anos de prisão nos Estados Unidos, em diversas cidades como Miami, Jessup, Georgia, Tallahassee, Mississippi, em prisões federais e estatal. Por 4 anos fiquei preso devido a esse trabalho de tráfico de droga. Após isso, depois de 6 meses lá, veio a sentença de 3 anos e meio e fui deportado para os Estados Unidos para uma outra prisão. E assim, indo de prisão em prisão em diferentes estados dos Estados Unidos, né? E ali eu comecei a estudar os idiomas para poder me comunicar e tive muitos momentos de dificuldade em relação à violência, né? Sempre, a maior parte, eu brigava muito dentro da prisão para me defender e vivia partes em calabouço, isolado. Há um período da minha vida, quando eu era jovem, eu praticava Kung Fu, então eu sempre tive meus meios de defesa. Isso, nesse momento, me ajudava. Porém, lá dentro tem que ser usado arma negra, que é feita dentro da própria prisão para você se defender. Quando não, você tem que dormir com o olho aberto. Só que numa das prisões que eu passei, em Jessup, Georgia, a única coisa que tinha na cela, no calabouço, era uma Bíblia em inglês. E até então eu não entendia o inglês, mas todas as vezes que eu pegava aquele livro, começava a folhear pouco a pouco como estava estudando, o dia para mim era um dia diferente, eu me sentia mais leve, diferente, como se eu não tivesse preso, eu tinha paz, começava a ter paz. Mas quando eu parava de ler, voltava toda aquela negridão, aquela escuridão e eu me tocava onde eu estava, que era a realidade. Foi difícil, mas em todo esse período nunca me aconteceu nada demais. Porque Deus tinha uma obra na minha vida. Me retirei, fui deportado, fui para o Brasil, fui para Tabatinga Fronteira para procurar as pessoas e eliminá-las. Porque é assim que funciona o tráfico para quem não tem Cristo. Até então, não está no começo e nem na metade, está no fim. Realmente o poder de Deus, Jesus Cristo, ele é real, porque somente ele tem o poder de mudar o ser humano numa nova criatura. A minha conversão, eu fui convidado por uma igreja, uns irmãos. Eu estava muito envolvido com bebida, com mulheres, trabalhava com turismo, ganhava muito bem, mas o meu dinheiro ia envolvido com tudo isso, e chegou um ponto da minha vida que eu mesmo, a igreja, porém quando eu cheguei lá, eu propriamente fiz um desafio com Deus, questionando se ele existia ou não, e se ele existisse realmente, eu queria conhecê-lo. Isso foi no monte, numa vigília na minha cidade, um monte onde vai muitas pessoas buscar a Deus, e naquele monte ali, eu via pessoas falando em línguas estranhas que eu não entendia. Como falava dois idiomas, me interessei, queria aprender. E eu perguntei para a moça, onde tu aprendeu esse idioma tão bonito? Eu quero aprender. Ela disse, esse idioma, ele vem de Deus, ele vem do céu. Quem faz é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Então eu decidi, levantei as mãos para o céu e disse, Deus, se tu existe, eu quero te conhecer a partir de hoje. E depois de meia hora, veio algo sobre mim, sobrenatural, me inflamando, a ponto de eu cair no chão. Quando eu me levantei diferente, mais leve, diferente. A partir daquele instante, a minha vida mudou. Após um período de ensinos bíblicos na igreja, eu desci as águas e com 3 meses fui batizado com o Espírito Santo. Deus falou por intermédio de um vaso que eu tinha obra de missões, nem sabia o que era missões na vida.
E as coisas foram acontecendo paulatinamente e hoje estamos aqui para a glória daquele que fez os céus e a terra. Aleluia! É a promessa do derramamento do Espírito Santo de Deus. Ei, cuidado! O ministério de pastor, quando eu comecei a me envolver com a igreja, a frequentar, eu sempre tive no meu coração, eu gostava de ensinar, como gosto de ensinar a palavra de Deus. Como é a palavra de Deus? Então a maioria dos ensinamentos vem a partir de experiências próprias. Como o batismo com o Espírito Santo, eu queria muito ser batizado com o Espírito Santo. O que eu fiz? Me disseram que eu teria que orar e jejuar e pedir, que Deus fazia isso. Então eu descobri na Bíblia que Daniel orava 3 vezes ao dia ao Senhor. E eu, meditando na palavra de Deus, digo, então vou fazer uma campanha de Daniel. Resolvi jejuar, orar 3 vezes no dia em jejum e oração, pedindo batismo com o Espírito Santo. Isso foram 1 mês de jejum e oração. Quando foi 1 mês e 1 semana, meio-dia, eu fui batizado com o Espírito Santo no meu quarto, na minha casa. Mas ele começou a enrolar, eu me senti todo anestesiado aquilo, e eu fiquei com medo, assustado. Eu procurei outros irmãos e disseram, irmão Kleber, vamos orar, porque você foi selado com o Espírito Santo. O que você quer que Deus faça na tua vida nessa noite? E a partir daquele instante ali, é como se eu tivesse sentido que algo tivesse me abraçado. E eu entendo hoje que quando Davi foi ungido com óleo, o Espírito Santo se apoderou da vida dele. Hoje eu entendo o que significa, né? A partir daquele instante eu comecei a viajar pelos interiores do Amazonas, canoa, barco, por conta própria, com autorização do pastor, e ia pregar para os indígenas, para os caboclos lá da nossa terra, fazendo missões. E desde então não consegui mais parar, e hoje eu entendo que missões está no coração de Deus. Quem quer receber, levanta a mão.